foi anteontem, nós terminamos falando sobre o nascimento dos primeiros filhos de Jacó. Nós tivemos aí já o nascimento, nós vimos o nascimento de Rúben, de Simeão e, posteriormente, de Levi. E encerra com o nascimento de Judá. Mas eu queria hoje correr um pouquinho, porque apesar desse capítulo 30 não apresentar o nascimento de todos os filhos de Jacó, nós vamos hoje estudar e saber, né, verdadeiramente a origem e o porquê dos nomes dos filhos de Jacó, entender que isso tem algo que Deus quer nos falar e que, obviamente, é cristocêntrico, porque a Bíblia é cristocêntrica, Cristo está no centro, e nós vamos entender hoje. E aqui no capítulo 30, como eu disse, ainda não nasceram todos os filhos de Jacó, mas nós vamos falar das 12 tribos, está bem? Então, só relembrando aqui que o final do capítulo 29, nós vimos que Lia se sentia desprezada. Ela se sentia desprezada, mas Deus, né, abriu a sua madre, enquanto Raquel, que era a desejada por Jacó, ela era estéril. E Lia ficou grávida. Nós vimos aí que o primeiro filho dela foi Rúben. E ela disse que Deus viu a sua aflição. E eu queria dizer para vocês que o significado de Rúben, ele contemple um filho. Então, veja o filho que eu estou lhe dando. Contemple o filho. Então, Rúben tem esse significado. E aí ela teve, logo depois, ela engravidou novamente, e ela disse que agora, primeiro o Senhor tinha visto, né, contemplado, e agora o Senhor tinha ouvido que ela era desprezada. Então, ela colocou o nome do filho de Simeão, que significa ouvir. Então, porque Deus ouviu desta vez que ela era desprezada. E ela engravidou uma terceira vez, e agora, dessa vez, ela falou assim: agora que eu estou grávida, que eu vou dar o terceiro filho a Jacó, agora o meu marido se unirá mais a mim, porque eu lhe dei 3 filhos. E Levi, que é o nome do terceiro filho, significa unir. Então, juntar, unir. E aí, na quarta vez que ela engravidou, ela deu à luz a um filho e falou: desta vez eu louvarei ao Senhor, glória a Deus. E ela deu o nome de Judá, que significa louvor. Então, até agora, foi o que a gente tinha visto, né? Nós temos aí. Por que eu quero falar logo de todos os filhos? Para que nós entendamos que a gente já viu que esses 4 primeiros filhos, que também como esses 4 primeiros filhos, todos os outros filhos de Jacó, eles receberam nome segundo as circunstâncias dos seus nascimentos. Então, como a coisa ia acontecendo, e a gente já falou muito sobre isso, sobre a questão do significado dos nomes hebraicos. Então, não é dado o nome como se dá aqui, por exemplo, na nossa cultura brasileira, né? Você coloca o nome porque achou o nome bonito. Não, lá não. Lá tinha a ver com a circunstância do nascimento. Então, nós vamos entender. Eu queria ler rapidamente aqui, o versículo 7 a 10 do Salmo 105, para você entender que a aliança com Deus não foi somente com Jacó, foi com todo Israel, ou seja, com as 12 tribos de Israel. Então, a palavra de Deus diz assim, no 105, versículo 7 ao 10, diz assim: Ele é o Senhor, nosso Deus,
Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Aleluia! Glória a Deus! Deus é Deus. Ele é a geração todinha. Oh, glória a Deus! Então, nós vamos ver aqui que Deus ele fez a aliança com todo Israel, com as 12 tribos. E Deus fala conosco. Nós vamos ver isso hoje, que Deus fala conosco através dos nomes dos filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel. Então, nós já vimos 4. Rúben, que significa veja, contemple o filho. Simeão, que ouviu, a ele ouviu. Então, veja, Levi, juntos, né? Juntos, que ela disse, agora o meu marido vai ficar mais unido, mais junto a mim. E o 4, Judá, né? Que significa, quando ela falou, agora eu vou louvar ao Senhor, agora eu louvo a Deus. Então, botou o nome de Judá, de louvor. Muito bem, então vamos seguir. Capítulo 30, diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, ela teve ciúme de sua irmã e disse para Jacó: dá-me filhos, do contrário eu vou morrer. Então Jacó ele ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou no lugar de Deus que te impediu de ter filhos? Eita, agora Jacó mandou ver em Raquel aí, viu? E aí Raquel disse. Aí Raquel deu uma de Sara. Então, lembrava quem foi que Sara fez, né? Pegou Agar e disse: ai, Abraão, arrocha o mão na Agar que eu quero ter um menino, né? Então, a Raquel fez a mesma coisa. A Raquel chegou pro Jacó e disse: eis aqui Bila, minha serva Bila. Tenha relações com ela, para que ela dê à luz e traga filhos ao meu colo por meio dela. Então, veja, quando naquela época, eu sempre fico extremamente comovida, né, quando eu leio essas histórias, porque eu fico imaginando a situação da serva, tá certo? Então, você veja, chega a Raquel e diz: aí tá aí a Bila, farra um menino nela aí para que esse menino seja meu. Então, você imagina, né? Mas eu fiquei pensando aqui, mas de qualquer forma, né, apesar da situação de opressão que essa pessoa estava passando, a Bila, né? Apesar dessa situação, foi através dela, né, que nasceram 2 dos filhos de Jacó e que levam, né, os seus nomes entre as tribos de Israel. Aleluia! Ainda tem mais. Você sabia que todos os 2 filhos de Bila, tem 2 portas de Nova Jerusalém, que tem o nome deles lá. Oh, glória! Aleluia! Aí eu me alegro, né? Porque primeiro eu fico assim, mas veja só, porque Deus tem um plano, né? A coisa do plano de Deus. Então, veja aqui que a palavra diz que assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Jacó também não quis nem saber, arrochou o nó. Aí o versículo 5 diz: Bila ficou grávida e deu à luz a um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Então, esse nome que a palavra diz que por isso ela lhe chamou Dan. Então, Dan significa o quê? Dan significa justiça, aquele que julga, juiz. Então, assim,
a palavra, por exemplo, Daniel, e El, a gente sabe que é Deus, não é? Então, Daniel, então Deus, meu juiz, entendeu? Então, Dan, esse Dan de Daniel, Dan, tem essa origem, né? O nome Dan, que significa exatamente isso, né? Aquele que julga, o juiz, certo? Então, porque Raquel disse assim: Deus me fez justiça, certo? Então, seguindo, no versículo 7, diz assim: outra vez, Bila, serva de Raquel, ficou grávida. Ou seja, Jacó foi lá e visitou de novo, viu? E deu à luz a um segundo filho, a Jacó. Raquel disse: com grandes lutas, tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Ó, Raquel, misericórdia. Aí ela pegou e disse que teve grande luta, competiu. Aí, como houve essa competição, ela botou o nome do filho, o segundo filho dela, através da Bila, né, de Naphtali, que significa lutar, competir. Tá bom? Então, agora, só revisando, que a gente não pode perder aí no norte, né? Então, Rúben, o primeiro filho, que significou contemple o filho, veja o filho. Aí o segundo, que foi Simeão, né? Que quando Lia falou, Deus ouviu, então é ouvir. O terceiro, que é Levi, é todos juntos. Agora, meu marido se unirá mais, se juntará mais a mim. O quarto filho, Judá, que significa louvor, porque ela disse: agora louvarei ao Senhor. Agora sim, o quinto filho, o sexto, vieram de Bila, né? Porque Raquel deu a sua serva a Jacó para que ela tivesse filhos por ela, e ela teve o primeiro, que no caso foi Dan, né? Que ela disse: porque Deus me fez justiça, o meu juiz me fez justiça. E o segundo filho de Raquel, através de Bila, que foi Naphtali, significa lutar e competir, porque ela disse que tenho competido com minha irmã e venci. Tá bem? Então, vamos dar sequência para a gente ter um entendimento geral. Preste bem atenção, que é muito, muito lindo. Então, no 9 diz: quando Lia viu que ela tinha cessado de ter filhos, porque ela teve ali até ajudar, e a palavra disse que lá no versículo 35 do capítulo 29, ela disse: e depois disso não teve mais filhos. A Lia, né? Ou Leia, em outras versões aí, tanto faz. Então, o importante é que é ela, né? Então, a palavra diz que quando Lia ou Leia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, aí ela foi inventar de imitar a Raquel. Aí ela pegou a serva dela, né? Que é a Zilpa, em outras versões, Zelfa, mas aqui no caso, Zilpa, e deu a Zilpa para Jacó, por mulher. Lá vai outra, né? Que ficou nessa mesma situação, mas que também deu os 2 filhos a Jacó, mas, para a honra e glória do Senhor, tem o nome dos filhos, 2 portas da Nova Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. E aí a palavra diz que Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. E Lia disse: afortunada, aleluia. E deu ao filho o nome de Gade. Gade significa fortuna, fartura. Aí então a Lia estava dizendo assim: poxa vida, eu tenho uma tropa, meu amigo, 5 meninos, não é brincadeira não. Isso é um exército, aleluia. Então ela falou essa fartura, né? Ela estava com muitos filhos. Então, e ela colocou o nome do filho de Gade. Esse nome, a palavra diz aqui, que deu o seu nome de Gade. Então, Gade significa isso, né? Significa essa
tropa, esse exército, essa quantidade grande de filhos, né? Ou seja, já era o quinto filho dela. E a palavra segue dizendo que depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse: é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou bem-aventurada. Aleluia! E lhe deu o nome de Azer. Então, Azer significa bem-aventurado. Tá certo? Então, por que ela colocou esse nome? Porque ela disse que todas diriam que ela era bem-aventurada. Por quê? Porque ela já estava literalmente com 6 filhos ali, né? Mesmo sendo 2 através de Zilpa, mas ela, porque naquela época a serva tinha um filho, mas quando nascia nos joelhos da dona, né, aquele filho, ela adotava imediatamente, aquele filho era dela. Então, os filhos eram de Lia, tá certo? Embora tenha sido misericórdia, né? Embora tenha sido Zilpa porque tenha tido os filhos. Então, muito bem. Então, vejamos. 14. Nos dias da colheita do trigo, Rúben, o filho mais velho de Lia, saiu e achou umas mandrágoras. Então, o que é mandrágora, pelo amor de Deus? Mandrágora era um fruto que o pessoal tinha na cabeça, certo? Eles achavam que aquilo era afrodisíaco. Deixa eu ver alguma coisa que o pessoal diz que é afrodisíaco, nem sei. Amendoim, sei lá. Não sei se é. Então, mandrágoras, tá certo? Mandrágora, o pessoal era o amendoim da época. Pronto, acabou, né? Então, assim, e achou essas mandrágoras no campo. E trouxe para a mãe dele, entendeu? Pegou e trouxe essas mandrágoras para Lia, a sua mãe. Então, quando Raquel soube, porque morava todo mundo junto, pensa numa... Ei, misericórdia! Então, quando a Raquel viu aquelas mandrágoras, acho que o Jacó estava muito ocupado lá com a Bila e com a Zilpa, né? Andou deixando a Raquel de lado. Aí ela chegou para Lia e disse: dá-me algumas das mandrágoras que o teu filho trouxe. Eita! Deixa eu ver se eu acho bem rápido aqui. Cantares de Salomão, capítulo 7. Deixa eu ver se eu acho bem rápido aqui. Eu não marquei, devia ter marcado. Mas eu acho rápido. Cantares de Salomão. Lembra que o livro é pequeno. Cantares de Salomão. Pronto. Capítulo 7, tá certo? Versículo 13 diz assim, olha. Capítulo 7, versículo 13, diz assim: as mandrágoras exalam o seu perfume e as nossas portas a todo tipo de frutos excelentes, frescos e secos, que reservei para você, meu amado. Eita, Glória! Então parece que as mandrágoras eram uma coisa boa mesmo, né? O pessoal ficava assim, tudo fogoso. E aí a palavra diz que Lia, quando viu que a Raquel queria as mandrágoras que o filho tinha trazido, né? Aí disse assim: você acha pouco o fato de você ter me tomado o marido? Vai tomar também as mandrágoras que meu filho trouxe para mim? Olha aí, já estavam brigando até por causa das mandrágoras, misericórdia. E aí a Raquel respondeu, prestem atenção, gente. Ele poderá ter relações com você esta noite. Olha aí, Raquel estava liberando Jacó, viu? Esse coitado desse Jacó, vou te dizer um negócio. Então, ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras do seu filho. Então, ou seja, se você me der as mandrágoras, eu deixo o Jacó dormir com você hoje. Olha como é que está a situação, viu? Então, à tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. Gente, meu Deus, que coisa mais louca. Então, esse homem com essas 4 mulheres, eu fico imaginando. Olha, por isso que eu digo, olha, uma mulher dá muito trabalho, você imagina o cara ter 4 mulheres. Era essa confusão aqui, meu povo. Olha só, esse aí, ó, eu te aluguei, viu?
te aluguei por umas mandrágoras ali. O cara tava lá em pouco, viu? As mandrágoras. E aí, o que é que aconteceu? Veja bem, e naquela noite, Jacó também não contou pitaco, teve relações com a Lia. E Deus, veja que interessante, 17. Deus ouviu Lia e ela ficou grávida e deu à luz ao quinto filho, direto dela, o dela mesmo, né? O quinto filho. Então, Lia disse, Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. Então, veja, porque eu dei, olha o que estava na cabeça dela. Porque eu dei a minha serva ao meu marido, Deus me recompensou, me deu mais um filho. E deu o nome, o filho de Issacar, que significa recompensa. Issacar significa recompensa, galardão. Tá bem? Continuando. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho. Eita, Lia! Lia, eu vou te dizer um negócio. Pensa na mulher abençoada, viu? Diz assim, ó. Deus me concedeu excelente dádiva. Ou seja, excelente presente. Agora, meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. Eita! E permanecer comigo. Como ela falou permanecer, ela disse, pois então, agora vai. 6 meninos, agora estou certeza que ele vai permanecer comigo. E ela deu ao nome do seu filho Zebulon. E Zebulon significa o quê? Ficar, morar, habitar, permanecer. Certo? Aí vamos montando aí, que é muito filho, viu, gente? Para poder formar tudo que a gente vai ver o significado do negócio. Fica tremendo demais. E haja menino. Aí, ó, no 21. Depois disso, deu à luz uma filha e chamou Diná. Ela teve um 7º filho de Jacó, que agora foi uma menina. O nome Diná. Muito bem. Mas não conta, viu aí? Não conta, não. É só os baixos mesmo. 22. Deus lembrou-se de Raquel. Finalmente, agora. É agora, Raquel. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse, Deus tirou de mim o meu vexame e deu ao filho o nome de José, dizendo que o Senhor me dê ainda outro. Então, ela disse que o Senhor me dê, me acrescente outro, tá certo? Que ele não vai nascer agora, né? Que vai ser Benjamim lá na frente. E nós vamos entender agora, para a gente fechar esse assunto aqui dos filhos, embora não tenham nascido todos ainda, mas nós vamos ver ainda em Gênesis, tá certo? Nós vamos estudar juntos, que José, esse é o José do Egito, tá bom? Que foi vendido pelos seus irmãos. Que José tem, do Egito, 2 filhos, né? Ele tem Manassés e Efraim. E que esses 2 filhos, como José recebe a porção dobrada, porque Jacó lhe deu a porção dobrada, então 2 tribos de Israel receberão o nome dos 2 filhos de José. Tá bem? Então, em vez de ser o nome José, a tribo de José, não. Foram 2 tribos, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, que são os 2 filhos de José. Aí você vai me dizer, Jane, mas essa conta não está fechando, não. Vamos lá. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, já tem 10, viu? Aí José, 11, né? E Benjamim, 12. Então, fechou. Mas se Benjamim entrou, e se no lugar de José tinha Manassés e Efraim, quem foi que pulou fora? Né? Então, tá como se estivesse faltando um aí. E, na verdade, é a tribo de Levi. Aí nós vamos ver mais à frente que os levitas, né? Eles não receberam porção de terra, né, na terra prometida. Por quê?
porque eles eram os responsáveis por cuidar espiritualmente de todos os seus irmãos. Aleluia! Então, a bênção dele é outra, né? Então, glória a Deus por isso. Então, queridos, o que eu queria era mostrar, agora nós vamos juntar tudo, e assim, também eu preciso explicar também, né, primeiro, né, que Manassés significa, o significado de Manassés é não se lembrarão, tá certo? Não se lembrarão, esquecerão. Isso é que significa Manassés. Porque quando nasceu, tipo, esse José disse assim, esqueceu o passado, né? Que agora aqui a minha vida é outra. E Efraim, né? Significa fruto, né? Então, assim, José deu esses dois nomes, com esses dois significados para seus filhos. E o Benjamim, que foi o último filho de Raquel, porque Raquel teve José e teve Benjamim. Benjamim e Raquel morreu no parto de Benjamim. Já estou antecipando aí os últimos capítulos, certo? Então, Benjamim, ele nasceu e Raquel quis dar, né, um nome muito triste para ele, mas Jacó não permitiu, tá certo? Então, Benjamim significa do filho da minha mão direita. Então, assim, era o último filho, Raquel estava morrendo ali, e Raquel queria dar um nome triste para o seu filho, mas Jacó não deixou. Ele disse, não, esse é o meu filho, o filho que eu vou segurar com a minha mão direita. Aleluia! Eita, Jacó, velho! E aí agora nós vamos entender o significado dos nomes juntos. Veja como tudo é perfeito na Bíblia. Como tudo tem significado, um significado cristocêntrico. Sempre Cristo está, ele permeia toda a Bíblia. Glória a Deus por isso. Então, vamos entender. Diz assim, olha, Rubem, né? Então, vamos ver como Deus fala conosco através dos nomes dos filhos de Jacó. Tá certo? Gente, só um momentinho, tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, vamos entender aqui qual é o significado, né, desses nomes juntos e na sequência em que eles nasceram. Presta atenção, que o negócio é tremendo demais. Atenção. Rubem significa contempla o filho. Eita, o filho de Deus. Isso é Deus falando com a gente. Simeão, ouvir. A ele ouvir. A ele escute. A ele vocês ouçam. Aleluia. O terceiro, Levi, quer dizer juntos, né? Então, todos juntos. Aleluia. Aleluia. Todos juntos. Então, contemple o filho. A ele ouvir. Todos juntos. Aí vem Judá. Louvai aquele. Aleluia. Aí vem Dan, que é juiz. Aquele que julga, aleluia, vem Naphtali depois, que é pelejar, e peleja com justiça, aleluia. Gade, acompanhado com seu exército, Gade era tropa, exército. Azer, acompanhado com seu exército de bem-aventurados, Azer era bem-aventurado. Issacar, galardão, recompensa, acompanhado com seu exército de bem-aventurados que receberam, gente, Zebulon, que com ele habitarão, aleluia, Zebulon quer dizer habitar, morar junto, oh glória a Deus. Aí vem Manassés e Efraim, e não se lembrarão, ou seja, se esquecerão das coisas passadas, aleluia, Efraim, e serão fruto de quem? Benjamim, do filho que senta à minha direita, ou seja, à direita do Pai. Oh, glória a Deus! Agora eu vou ler essa mensagem completa aqui, sem dizer o nome aí já, emendado tudo aí. Veja que a mensagem é cristocêntrica. Veja que a mensagem é cristocêntrica. Ela diz, contemplem o filho, a ele ouvir, todos juntos. Louvai aquele que julga e peleja com justiça, acompanhado pelo seu exército de bem-aventurados,
que receberam o galardão, que com ele habitarão e não se lembrarão das coisas passadas e serão frutos do Filho que esteve à direita do Pai. Glória! Quem dá um glória aí? Aleluia! Glória a Deus! Gente, eu me alegro muito com um negócio desse. Olha aí, gente. Tá vendo? A Bíblia ela é toda cristocêntrica. As mensagens, gente, se você for atrás desse significado, pode checar. É isso aí, os significados. E não tem nem como dizer que não é, porque você vê que cada mãe, ela dizia, por isso coloquei, porque me ouviu, né? Porque agora sou bem-aventurada. Aleluia! Isso é uma recompensa. Aleluia! Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Então, vamos adiante, tá bem? Nós vamos agora para o versículo 25. Então, aqui nós já temos uma situação. Já haviam se passado os 14 anos, né, que Jacó tinha concordado em trabalhar para Labão, em troca ali, né, seria o dote, o trabalho dele seria o dote pelas suas duas filhas. No caso, ele, na verdade, queria Raquel, mas aí vocês lembram, né, o que aconteceu lá e tal, que aqui no nosso meio nós não fazemos isso, a primogênita tem que ser a primeira a casar, e Jacó terminou casando primeiro com Lia e depois foi lhe dado Raquel por mais 7 anos de trabalho. Eita, Raquel, cara! Essa cara, 14 anos de trabalho, eu vou te dizer um negócio. Aí a palavra diz, no 25, depois que Raquel deu à luz a José, Jacó chegou para o seu sogro Labão e disse, deixa eu voltar ao meu lugar e à minha terra. Aleluia. Aleluia. Vocês estão lembrados que ele pediu isso? Né? Então, assim, eu vou lá, vou conseguir a minha mulher. Isaac estava lá, né? Assim, disse assim, oh, meu Deus do céu, meu filho, cadê meu filho e tal, né? Mas é isso mesmo, né? Assim, a luta aqui foi grande, foram 14 anos, gente. É muito tempo. Vocês imaginam 14 anos da nossa vida? É muito tempo, né? Nessa luta aqui. E aí, ele disse, olha, tá na hora, cara. Eu já paguei o que eu tinha que pagar, já fiz meu trabalho, tá aí, já tô com a mulher cheia de menino aí, né? Já tinha já tinha 11 meninos já, certo? 12 com a Diná. E aí diz, né? O senhor sabe dá-me os meus filhos, ele disse para o sogro dele, dá os meus filhos, né? E as minhas mulheres, pelas quais eu trabalhei para o Senhor, olha aí, pelas quais eu trabalhei para o Senhor, que eu vou embora, eu vou partir. E a palavra diz, o Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira eu o servi. Então, Jacó, ele foi fiel naquele trabalho, gente. Ele foi fiel. E a palavra diz que Labão lhe respondeu da seguinte forma. Prestem atenção, viu? Depois de 14 anos trabalhando. Se puder me fazer esse favor, é muita cara de pau, gente. Se puder fazer esse favor, olha só. Peço que fique comigo. Olha, Jacó, fortão, né? Abençoado que só ele. Aí olha o que Labão diz. Eu descobri, por meio de adivinhações, só Jesus na causa, sabe lá Deus que tipo de adivinhação foi essa que ele fez aqui, que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. Eita glória! Você já pensou que você é bênção na vida das pessoas? Já pensou nisso? Que você, por ser de Deus, você é bênção na vida das pessoas, minha amada irmã, meu amado irmão. Saiba logo de cara isso, tá bem? E aí, Labão continuou, viu? E disse, fixe o seu salário, que eu te pago. Então Jacó disse, o Senhor sabe como tenho trabalhado e como eu cuidei do seu gado.
porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente. E o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Então, Jacó foi claro ali com Labão. Disse, rapaz, tu não tinha nada. Depois que eu cheguei aqui, aí Deus te abençoou com o meu trabalho, cara. Através do meu trabalho, tu ficou aí, tá aí. Tu tem rebanho aí que não é brincadeira. Então, Jacó aqui confirma o que o próprio Labão falou, né? Eu descobri aí por adivinhação, fiz umas adivinhações aí, sei lá o que foi isso aí que ele falou, né? Que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. Aí Jacó vai e confirma, né? Aí a palavra segue dizendo, mas quando é que eu vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Ou seja, rapaz, eu estou só aí te enriquecendo e eu? E esse monte de filho que eu tenho para criar? Como é que vai ser? 4 mulheres. Rapaz, sustentar uma mulher é um negócio pesado. Imagine 4. Mas arruma de filho. Misericórdia. Chegou para Labão, e aí, meu amigo? Não, assim não dá. Aí Labão perguntou a Jacó, quanto você quer que eu lhe dê? E aqui Jacó respondeu. Gente, esse texto é o texto conhecido das ovelhas e cabras e malhadas, pintadas, salpicadas, que muita gente não entende. Então, eu vou tentar passar para vocês, para que vocês não tenham mais dúvida nenhuma sobre esse texto, tá bem? Vou ler primeiro o acordo que foi feito entre Labão e Jacó, e depois eu começo a explicar, tá certo? Então, vamos lá. Diz assim, aí o Labão perguntou para o Jacó, quanto você quer que eu lhe dê? Aí Jacó respondeu, não precisa me dar nada. Preste atenção, gente. Não me dê nada. Eu quero nada. O que é que eu quero? Eu vou voltar a cuidar e guardar o seu rebanho. Preste atenção. Eu vou voltar a cuidar e guardar o seu rebanho. Tá certo, Labão? Vou fazer isso aí. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isso será meu salário. Tá certo? Então ele disse, olha, eu não quero que você me dê nada. Agora, o meu salário vão ser essas ovelhas aí que tu não consegue vender, essas que são toda manchada aí, toda salpicada, toda malhada aí, todas... Por quê? O que é que vendia? O que é que vendia? O que é que tinha valor? Eram as ovelhas brancas. Certo? A ovelha branca, por causa da lã, gente. Por causa da lã. Ali você podia tingir com a cor que você quisesse. Era branca, pegava toda a cor. Entendeu? Mas as que eram toda malhada, a lã não servia. Ou era vendida, mas era vendida com um preço muito mais abaixo. Vocês estão entendendo? Então, assim, entendam que Jacó, ele não quis nada para ele. Ele disse, olha, o que eu quero eu vou continuar ainda trabalhando para você. Mas o meu salário agora, que eu quero, tá certo? Porque qual era o salário dele? Foi o dote das mulheres dele, tá certo? Eram as mulheres. Misericórdia. Ele estava trabalhando pelas mulheres, entendeu? Esses 14 anos. Mas agora, ele disse, não, agora os meus salários vão ser o quê? Vão ser esse rebanho aqui, essas ovelhas aqui, pintadas e malhadas. Essas vão ser minhas. Vai ser o meu salário. Tá certo? Entenda bem. Aí veja o que a palavra diz. Assim, Jacó continua dizendo para Labão, assim a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o seu salário. As cabras e que não forem, outras versões dizem, o rebanho, né? Que não for salpicado e malhado, e as ovelhas que não forem negras, então, o que não for
que tiver comigo, do meu salário que eu recebi, o que não for salpicado, o que não for malhado, o que não for negro, você pode ter certeza que, aí ele fala, o que não for salpicado, o que não for malhado, caso forem achadas comigo, o senhor pode considerá-las como roubadas. Entendeu? Então, ele disse, olha, eu quero só mesmo essas salpicadas, essas feiosas aí que tu não quer. Que tu não quer, não. Porque tu vai ver que o bicho até questão dessas fazia. O Labão. O bicho era interesseiro mesmo, materialista. Aí, então Jacó disse, olha, então assim, essas aqui vão ficar comigo, tá certo? E se aparecer alguma branca aqui, tá bom? Foi eu que roubei. E ele já tinha trabalhado 14 anos, nunca tinha roubado nada. Nada de Labão, nada. Então, vejam. Aí, interessante. Olha como esse Labão não valia um cibazol mesmo. Presta atenção. Então, aí Labão disse, está bem, seja como você disse. Aí a palavra diz, mas naquele mesmo dia, Labão separou todo o rebanho listrado e malhado e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos que tinham alguma brancura, todos os cordeiros pretos, e passou as mãos para os seus filhos. Então, veja, Jacó ia tomar conta do rebanho de Labão. Os filhotes do rebanho que fossem malhados, salpicados ou pretos seriam como pagamento do salário de Jacó. Vocês estão entendendo, né? Aí o que foi que o sem vergonha do Labão fez? Antes de entregar o rebanho para ele pegou e tirou todos aqueles que geneticamente poderiam originar malhados, salpicados e pretos. Deixou o Labão tomando só dos brancos. Entenderam? Como assim? Ou seja, cadê o salário do homem? Como é que o homem ia receber o salário? Entenderam? Então, preste atenção. A palavra diz que ele pegou todo esse rebanho salpicado, malhado, pintado, preto, aí todo ele, e pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó, que era para não ter perigo desse rebanho pintado, malhado, salpicado aí, e se aproximar do rebanho de Labão que Jacó estava tomando conta, que era todo branco. Vocês estão entendendo bem, né? O bicho como era nojento mesmo. E a palavra diz, termina esse versículo dizendo, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então, tudo que era malhado, salpicado e preto, Labão tirou das mãos de Jacó. E o restante, ou seja, os brancos, ele tomava de conta. Entendeu? Mas a palavra diz, é tão lindo, porque a palavra diz que Jacó, ele continuou trabalhando, continuou apacentando o rebanho de Labão. Né? Aqui não diz que ele ficou perturbado, ficou irado, não disse que ele chegou para Labão e disse, rapaz, mas como é que eu vou ter, como é que o rebanho vai ter filhote de ovelha malhada, salpicada, manchada, se tu tirou as ovelhas tudinho daqui? Ele não podia ter dito isso, gente, mas ele não disse. Não disse. Porque quando as coisas estão na mão de Deus, meu amigo, eu faço é rir, tá bom? Olha só. A palavra de Deus continua. E dizendo que Jacó, no 37, Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, que são plantações daquela região, e lhes removeu a casca. Prestem atenção. Ele tirou a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Então, aquela vara, ele fazia riscas
e tirava assim, e ficava como se fosse a vara toda o quê? Listrada, toda ali manchada, porque ela estava arrancada ali, algumas partes dela, tá certo? E ele fez isso, pegou esses galhos desse jeito aí, prestem atenção para vocês entenderem. Pegou esses galhos desse jeito aí, descascados, e colocou em frente ao rebanho, bem pertinho onde as ovelhas iam beber água. Tá certo? Ele diz, olha, nos canais de água e nos bebedouros onde os rebanhos vinham para beber água. E qual é o local que eles acasalavam? O local que eles acasalam não é no meio do aprisco. Eles acasalam quando eles se unem para beber água. Olha aí, gente, que interessante. Eu não sabia dessa história, que me ensinou foi a Bíblia, viu? Então, a palavra diz que, e como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhas diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Aleluia! Ai, meu Deus do céu! Gente, o que eu acho interessante aqui, antes da gente continuar, faltam poucos versículos, tá certo? Então, veja. E aqui, obviamente, se nascia salpicada, malhada, né, e manchada, aqui era de Jacó, passava a ser salário dele. Então, vamos ver aqui, interessante aqui. Primeiro, né, que, na verdade, quando Jacó fez isso aqui, ele fez como se fosse, assim, tipo uma crendice, vocês estão entendendo? Tipo assim, uma simpatia. Então, a gente percebe, vamos chamar aqui de erro teológico, né? Porque com Deus não tem esse negócio de simpatia. Vocês concordam comigo? Mas era o jeito dele. Jacó ainda, vocês sabem que ele ainda estava se convertendo, gente. Né? Ele teve aquele primeiro encontro com Deus lá, aquele sonho, aquela visão em sonho da escada, né? Mas ele ainda não estava, o processo dele ainda estava rolando. Ele ainda não estava convertido, né? Então ele imaginava assim que se ele fizesse isso ia dar certo, tá? Então vejam que independente do erro teológico de Jacó, independente disso, né? Utilizando como se fosse lá uma simpatia, uma crendice, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus que tinha promessa na vida de Jacó, ele honrou Jacó e o fez prosperar com um número sem fim de ovelhas. Oh, glória a Deus! Tá entendendo? Que Deus fez com que a genéticazinha lá, ó, combinasse naqueles genezinhos recessivos ali. Eita, glória! E eu fui lá na biologia, viu? Genes recessivos. Descem aqueles não prováveis filhotes, né? Então, veja que, apesar do caminho de Jacó não ter sido uma oração, né? Um pedido a Deus e tal, não. Ele fez o quê? Ele foi lá, pegou aqueles galinhos e disse, rapaz, vou fazer isso aqui. Quando elas olharem, vão nascer tudo listrado. Vieram beber água aqui, se acasalaram, vão nascer tudo listrado. Nós podemos ver duas coisas importantes aqui. A primeira, que Deus honrou a fé de Jacó, mesmo daquele jeito. Por isso que muitas vezes nós temos que ter muito cuidado, gente, em julgar a fé dos outros. Muito cuidado. Porque veja que quando Deus tem plano na vida de uma pessoa, tá entendendo? A pessoa ainda é teologicamente errada. Mas Deus honra. Honra a fé, porque ela acredita. Acredita de um jeito torto ali, ainda está meio torto, ainda não está no caminho certinho, bonitinho. Mas Deus é fiel. Eita, glória! Esse nosso Deus! Então, nós vemos muitas vezes erros até teológicos mesmo, né? Então, todos nós temos alguns erros, né? Não, sobre esse assunto eu penso assim, não, sobre esse assunto eu vejo assim e tal. Então, mas a verdade é uma só. A verdade é o que está na Bíblia. Você não pode fugir daquilo que está na Bíblia. O que está na Bíblia é a verdade. Mas pessoas têm entendimentos diferentes.
Deus compreende isso. Deus entende que nós temos as nossas fragilidades, né? Ele continua sendo fiel apesar dos nossos erros, apesar da nossa forma diferente, às vezes, de pensar sobre determinada coisa, né? Então, apesar dos nossos desvios, o nosso Deus continua fiel para cada um daqueles que temem a seu nome. Aleluia! Então, isso é que importa. É você temer, é você confiar no Senhor. Se você tem um erro teológico aqui ou ali, quem é você, quem sou eu para estar julgando ninguém? Vamos tentar levar a palavra, né? Mesmo assim, você vai tentar levar a palavra no seu entendimento. Ainda tem essa. Tá certo? Então, é por isso que a palavra diz que os mestres, eles serão julgados com uma forma muito mais severa pelo Senhor. Muito mais severa. Então, nós temos que ter muito cuidado na hora que a gente ensina, para não ensinar nada que seja diferente da palavra. Muito bem. Vamos aprofundar um pouco. Gente, deixa eu ver que horas são. Misericórdia. Hoje vai dar tempo não, Renato. Vai dar tempo não. Mas deixa eu vou aqui até onde dá, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos aprofundar um pouco nesse tema das ovelhas malhadas e salpicadas, porque é muito interessante, muito interessante. Então, vamos lá. As ovelhas manchadas, por elas não serem comerciais, porque o que acontecia com elas? Elas eram colocadas nas beiradas, nas cercadas do aprisco. Por quê? Porque elas serviam de proteção contra predadores, para que um predador chegando, ele avançasse primeiro nelas, que estavam ali nas beiradas, e não atingisse as branconas gostosas que estavam lá no meio. Que eram as comerciáveis. Vocês estão entendendo? Que elas serviam ali de isca, praticamente, não isca, mas de barreira de proteção. Servia de barreira de proteção, gente. Então, vamos ver aqui, vamos entender isso, que no meio do povo de Deus, a gente vê muitas ovelhas malhadas, muitas ovelhas salpicadas. Muitos de nós, esquecem que nós fomos chamados por Deus. Nós fomos chamados por Deus, nós temos muito valor para Deus. Mas, às vezes, a gente pega e se autodespreza, se desvaloriza, porque vê as manchas da gente. Você vê algum salpico aí? Eu olho para mim, eu vejo um salpico aqui, umas manchas, entendeu? Então, assim, todos nós, meus amados, todos nós temos defeitos, todos nós cometemos erros, nós temos deficiências, mas eu preciso dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu preciso dizer para você que se você ainda se despreza de alguma forma, é porque você não entendeu o projeto que Deus tem na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Não fique introjetando em você, ovelhinha de Deus, derrotas, fracassos. Todos nós, um dia nós caímos, todo um dia teve um dia que aconteceu da gente cair, da gente pecar. E nesse momento alguém pode ter jogado tinta em você, lhe manchado, lhe sujado, lhe sapecado aí. Pintaram você e você mesmo se coloca como uma pessoa que não tem jeito. Que conversa é essa? Venha, volte, se aconchegue nos braços de Deus. Aleluia! Eu vou dizer para você o seguinte. Vou dizer em nome de Jesus Cristo. As ovelhas de Deus, elas são brancas, mais alvas do que a neve. E mesmo que você tenha pecado, que tenha cometido algum erro, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia! Glória a Deus! Veja, no segundo aspecto, né, dessas ovelhas salpicadas e manchadas, é que elas ficam muito expostas. Ficam ali, muito expostas ao ataque do inimigo. Essas salpicadas, essas manchas, são os nossos erros, as nossas falhas.
Mas nós temos que entender que as ovelhas do aprisco de Deus, elas não são colocadas de lado, gente. Elas não são excluídas, elas não são separadas, elas não são afastadas para que o inimigo chegue e devore. Não foi para isso que Deus nos fez. Nós somos ovelhinhas de Deus, meus amados. Aleluia! Veja, a ovelha separada, a ovelha colocada de lado, ela se torna alvo do inimigo. Fica mais fácil de ser pegue. Então, você não tem que estar ali para estar servindo de exposição para ataque do inimigo, não. Seja protegido por Deus. Por isso que eu digo, obedeça. Obedeça, faça uma autocrítica. Veja o que é que você tem de errado dentro de você. Peça perdão a Deus, se arrependa. E transforme-se através da palavra. Vá se limpando. Você é ovelha de Deus, você é alvo como a neve. Esse salpica aí não pertence a você, não. Aleluia. Pode lavar que sai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu creio que todos nós já fomos lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro. Eu creio assim. Aleluia. Então, muitas vezes também fica acusação na mente, né? Você não presta, você não vale nada. Então, o inimigo, ele fica criando situações para te acusar. Aí você mesmo se acusa. Já pensou um negócio desse? Você mesmo desanima. Você mesmo se sente ofendida. Aí você se sente ofendida ali. A pessoa não pode falar nada que você já se ofendeu. Ai, que o irmão me ofendeu. Ai, que o pastor falou um negócio, aquele negócio foi para mim. E não sei o que mais lá. Falaram isso de mim. Então, muita gente chega a se afastar da igreja. Chega a não ir mais por conta dessas coisas. Então, aí o que é que acontece? Quando você se afasta da igreja, você sai da comunhão. Tá entendendo? E você não pode sair da comunhão, não. Nós temos que ficar grudado um com o outro. É aqui eu com você, você com o irmão, aí com a irmã, todo mundo junto. Porque nós nos fortalecemos aqui em Deus. Ele que nos fortalece, mas a gente tem que estar junto. Se ficar separado, é uma ovelha que está lá e lá vem um lobo, e come e leva mesmo. Porque o inimigo, ele trabalha para isso. Então, nós precisamos entender os nossos erros, entender as nossas limitações, porque o próprio Deus, ele se fez homem para sentir o que nós sentimos. Ele quis saber exatamente o que a gente sente. Meu amigo, nós somos falíveis. Tem ninguém perfeito, não. Eu não sou melhor do que ninguém, não tem ninguém melhor. Não tem ninguém, não tem um melhor do que o outro. Quando nós somos cristãos, nós estamos debaixo das bênçãos de Deus. E a gente sabe que a gente pode errar, mas que se a gente se arrepender, Deus, ele é justo. Aleluia! Para nos purificar de toda injustiça, gente. Esse é o nosso Deus, aleluia. Deus sabe como você se sente. Apenas confie em Deus. Só isso. Você é ovelha de Deus, não é salpicada, nem é malhada, nem é manchada. Aleluia, você é branco como a neve, creia. Não deixe que o inimigo te acuse, que ele diga que você é culpado disso ou daquilo. Aleluia, o inimigo quer tirar você do aprisco. Ele quer te levar cada vez mais distante de Deus, quer deixar você bem distante, que é para ficar mais fácil ele te pegar. Aleluia! Para te derrotar. Não! Ele quer, na verdade, ele quer fazer você escravo de novo dele. Você já saiu dessa. Aleluia! Você já se livrou dele. Já se livrou. Permaneça. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Ovelhinhas de Deus. Aleluia! Pai do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que palavra abençoada, né? Realmente a palavra do Senhor sempre fala conosco de todas as formas, né? Glória a Deus. E aqui nós temos dois que eu queria trazer à memória aqui, trazer ao nosso entendimento aqui, dois versículos que falam de superstição e a gente vê logo em seguida que é Deus agindo, né? A gente vê aqui
o versículo 14, né, do capítulo 30, falando ali das mandrágoras, né, que uma superstição ali, que seria afrodisíaco, mas no versículo 22, a gente vê que é Deus, né, Deus que fecunda, Deus que abre a madre, né, glória a Deus. E no versículo 38, a gente vê ali, né, 37, 38, 39, a gente vê ali Jacó colocando ali as varas, né, as varas verdes ali para que as ovelhas chegassem e acasalassem, mas no capítulo seguinte, 31, versículo 12, a gente vê que Deus estava no comando de tudo, né, Deus que via ali, ó, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque eu vejo tudo que Labão te está fazendo. Então, duas superstições, mas por trás é Deus agindo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Gostaria de convidar o pastor Antônio Carlos. Pastor, se o senhor puder orar por nós, vai ser bênção, né? A gente sempre gosta, eu sempre gosto particularmente da oração e da bênção apostólica. Se o senhor puder fazer a oração por nós, se não puder, eu vou entender, claro. Pai do Senhor, Renato, Pai do Senhor, meus irmãos e irmãs, que alegria. Estamos mais uma vez aprendendo a palavra do Senhor. Quando Deus decide abençoar, não tem quem impeça. Glória a Deus por isso, né? A Bíblia diz que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Glória a Deus. Não adiantou a ambição de Labão, né? A bênção estava com Jacó. Glória a Deus. Querido Deus e Pai que está nos céus, nós te louvamos e te bendizemos por estarmos na tua presença mais uma vez, reconhecendo que tu és um Deus soberano sobre céu e terra. E aqui estamos, Senhor, diante de ti, louvando e agradecendo o teu nome, te agradecendo por essa oportunidade áurea que tu tem nos dado, Senhor, para estudarmos a tua palavra. Sim, Senhor, te louvamos porque tu tens aberto o nosso entendimento e os nossos olhos, e a revelação do teu Espírito tem vindo ao nosso coração. Aqui estão os meus irmãos e irmãs, que sempre neste horário têm aproveitado para voltar-se à sua palavra, Senhor. Essa palavra que é poder, essa palavra que é transformadora, essa palavra que é vida para todos nós. E nós, Senhor, sentimos alegria, prazer, gozo em ouvir e em estudar a tua palavra. Pai, eu quero te pedir que tu continue despertando a cada um de nós, de maneira que o nosso coração possa sempre estar ligado ao Senhor. Sim, que o nosso dia possa encontrar espaço, Senhor, para estarmos diante da tua presença. Nós declaramos a nossa pequenez, a nossa fragilidade, as nossas limitações e a nossa total e inteira dependência do Senhor. Assim, Pai, abençoa o teu povo, a tua igreja, os meus irmãos, a Jane, ao Renato, que tem se colocado, Pai, como instrumento em tuas mãos para comunicar a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Te pedimos que tu possa nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. E aquilo que está reservado para nós, Senhor, ninguém há de tomar, porque nós estamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Assim, Pai, abençoa os meus irmãos, as nossas famílias, a nossa casa, a tua igreja, teu povo, Senhor, na face da terra. E assim, Pai, nós oramos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e que reina para todos sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre todos, hoje e eternamente. Todos digam amém. Amém. A paz do Senhor. Glória a Deus. Glória Deus a Deus. abençoe os meus Amém. irmãos. Uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos, viu? Senhor, amém. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Um abraço a todos. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Até amanhã, no mesmo horário. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, o livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos. Glória a Deus. Até amanhã. Paz. A paz do Senhor, até amanhã. Não, vou fazer café agora. Não tem que comprar o tamanho, viu?